Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha sobre a análise crítica, né? Que eu estou atualizando essa série. Eu diminui um pouco a iluminação ali da porta, para não ficar muito claro aqui, para facilitar vocês enxergarem aqui o que eu estou escrevendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os 4 evangelhos começam a história de Jesus mencionando João Batista. Que João Batista batizava, né? Todo mundo sabe disso. E ele era um personagem muito popular no primeiro século. Tanto que Flávio Josefo, o historiador judeu, ele menciona João Batista e fala que ele era tão popular que, ao contrário do que diz a Bíblia, Herodes mandou matar ele porque tinha medo que ele incitasse o povo contra Roma, fizesse uma rebelião. De tão popular que era João Batista. Estranhamente, de Jesus ninguém falou desse personagem, ninguém viu. Mas João Batista era um personagem popular. E por ser um personagem tão popular, ao ponto de ter sido morto pela sua popularidade, os evangelistas começaram a ter um problema com isso. Como é que a gente vai pregar Jesus se João Batista já é um cara super popular e tem bastante seguidores? Aí começa a surgir uma malandragem nos evangelhos. Vamos analisar. Todo mundo sabe que João batizava, não precisa nem dizer nem citar nenhum versículo da Bíblia. Por isso que ele é chamado de João o Batista, porque ele batizava as pessoas. Então aqui, ó, João batizava. Só que aí quando chega no 4º evangelho, que é o mais recente dos 4, olha o que diz aqui em João 3, 22. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. O que João está dizendo? Que Jesus batizava. No capítulo 4 também. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, olha, batizava mais do que João. Ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Esse aqui em parênteses, pessoal, é considerado um acréscimo, tá? Na verdade, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, é dito que Jesus... Deixa eu usar outra cor, que elas estão ficando fracas essas canetinhas. Essa semana eu vou comprar novas aqui. Batizava. Então notem, pessoal, que nenhum sinótico fala que Jesus batizava. Só o de João. Por quê? Porque o de João era o mais recente dos evangelhos. Então eles tinham que fazer um tipo de confronto com esse João Batista, que era muito popular e tinha muitos seguidores. Aliás, para quem não sabe, os seguidores de João Batista, nós sabemos pela história secular, eles diziam que João Batista era o Messias. Eles não tinham nada a ver com Jesus. Tanto que eles existem até hoje, são chamados mandeus. Vocês podem procurar aí no Google. Os mandeus são seguidores que dizem que João Batista era o Messias, de tão popular que era João Batista. Então chega o 4º evangelho e ele começa a dizer que Jesus também batizava, para dar a entender, para tentar atrair esse público aqui de João Batista para Jesus. Ah, Jesus também batizava, amadinha. E do que era o batismo de Jesus? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Era um batismo para remissão. Para remissão dos pecados. Seria o perdão. O ministério de Jesus também era para quê? Era para remissão dos pecados. Outro ponto, os discípulos. Vamos ver aqui em João 1. João 1,35. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com dois de seus discípulos. Ao ver que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aí os dois discípulos de João Batista, ouviram-no falar e seguiram Jesus. O que está acontecendo aqui? O autor, para tentar ganhar seguidores, ele começa a dizer que os discípulos de João começaram a abandonar João para seguir Jesus. Vocês estão vendo? Ah não, os discípulos de Jesus eram os de João, amadinho. Você pode seguir Jesus se até os discípulos dele seguiam Jesus. Então a intenção do autor é essa, começar a pegar os seguidores de João. Tanto que aqui em João 3,26 ele mostra até um atrito entre eles, quer ver? 25, perdão. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação, que era o batismo. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, note a palavra que ele usa aqui, ó. Rabi. É a mesma palavra que os autores, inclusive João,
quando Jesus ressuscita, Maria Madalena chama ele de Rabi, quer dizer mestre ou rabino. Ó, o mesmo termo. Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem desse testemunho, batizava, e todos vão a ele. O que ele está falando? Que Jesus batizava e todos os seguidores de João Batista estavam indo para Jesus. É uma tentativa do autor de atrair os seguidores de João Batista para Jesus. Por que nenhum sinótico informou essas coisas? Por que nos evangelhos sinóticos, os discípulos são pescadores que não tinham nada a ver com João Batista? Aliás, fica essa pergunta. Olha para vocês verem como é problemático isso. Se Pedro, Felipe e os outros eram meros pescadores, eles não tinham tempo de ser discípulos de João Batista, porque o discípulo acompanhava o mestre para tudo que é lugar. Tanto que quando eles se tornam discípulos de Jesus, eles largam o seu ofício e vão lá seguindo Jesus pelas cidades, pregando o evangelho. Eles não ficam só ali na beira do rio pescando. Então, tem essa problemática. Como então que os discípulos de Jesus, que eram meros pescadores, seriam discípulos de João Batista? Então eles não eram pescadores, já tinham largado a profissão, estavam lá seguindo João Batista, aí depois passaram para Jesus. Mas aí não condiz com a narrativa dos sinóticos, porque os sinóticos dizem que eles eram pescadores. Eles não eram discípulos de ninguém. Tanto que os sinóticos nomeiam o nome dos 12. Pedro, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Zelota, Judas, etc. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Esse evangelho aqui, pessoal, que as pessoas têm como sagrado, ó, ele está mentindo. Esse evangelho mente. Ele mente ao dizer que Jesus batizava. Ele mente ao dizer que os discípulos de Jesus eram de João Batista. Ele mente. Ele está tentando pegar os seguidores de João Batista e pregar a palavra de Jesus, atrair para Jesus. É isso que o autor desse evangelho está fazendo. Tem mais 2 pontinhos ainda. A missão de Jesus foi o quê, pessoal? Foi pregar o evangelho, correto? Só que segundo Lucas, João Batista já fazia isso. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7. Olha o que João Batista dizendo. Ele dizia às multidões que vinham para ser batizado por eles: raça de víboras, xingar os fariseus é o que Jesus faz em todos os evangelhos. João Batista já fazia isso. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? O que é uma ira que está por vir, pessoal? É um juízo. Até Jesus fala, naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, nem o Filho, etc. Mas João Batista já estava pregando isso antes de Jesus. Olha, o juízo. Quem vos ensinou a escapar da ira que está por vir? Então não precisava Jesus falar o mesmo que João Batista já tinha falado, e para muito mais pessoas, que ele era mais popular. Produzi então frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. O que João Batista está discutindo aqui com os fariseus? A filiação de Abraão. É o mesmo que lá em João 8. Não tem lá em João 8 aquela discussão de Jesus com Abraão, que eles falam, nós somos filhos de Abraão. Aqui, ó, a mesma discussão João Batista já teve com os fariseus. Aqui, ó. Vocês notaram que a intenção dos evangelhos aqui é usurpar algumas coisas para diminuir João Batista e crescer Jesus? Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. E as multidões interrogavam, que devemos fazer? Respondia João Batista. Quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. É o mesmo que Jesus dizia. Dai a todo o que pede. Bem-aventurados os pobres, assim por diante. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Ele disse, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntaram, e nós, que precisamos fazer? Disse-lhes, a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João Batista seria o Cristo, João tomou a palavra e disse, eu batizo com água, mas vem aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo. Então você vê, o evangelho de João Batista era tão forte que as pessoas cogitavam até a hipótese dele ser o Cristo. Então qual a necessidade disso daqui da saga de Jesus, se João Batista já pregava o evangelho? Por que Jesus teve que morrer na cruz se o batismo de João já era para remissão dos pecados? Para que essa história toda se já tinha aqui um personagem real que já fazia tudo isso?
já batizava para a remissão dos pecados e já pregava um tipo de evangelho. Para finalizar, pessoal, deixa eu só ver aqui Marcos 2,18. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João, os discípulos do fariseu jejuam e os teus discípulos não jejuam? Então aqui mostra que tinham algumas diferenças entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Agora tem dois pontos, né? Quando João Batista é preso no cárcere, ele manda 2 discípulos perguntar para Jesus se ele é o Messias, porque talvez ele esperasse que Jesus fosse libertar ele. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, eles foram libertados miraculosamente da prisão. Sabe, a cela abriu, os grilhão caíram e eles saíram da prisão. Apareceu um anjo e tal. Por que João Batista não libertou o primo dele da prisão? Eles não eram primos, Isabel e Maria não eram primas, etc e tal? Então eles tinham um parentesco, um grau de parentesco. Por que Jesus, então, não fez um milagre e libertou João Batista da prisão? Será que é porque milagres na vida real é mais difícil? Se tivesse acontecido isso, Joséfo teria narrado? Porque na vida real não aconteceu nada disso. Ele ainda mandou 2 discípulos a Jesus, segundo a Bíblia, e não aconteceu nada disso. O que Jesus faz depois que João Batista morre? Ele começa a diminuir João Batista. Ele fala assim: o menor no reino dos céus é maior que João. E por fim temos aqui Mateus 14, 10, 3, que é o absurdo. Mateus 14, a partir do versículo 10. E mandou decapitar João no cárcere, Herodes. A cabeça dele foi trazida num prato e entregue à moça que levou a sua mãe. Vieram então os discípulos de João, discípulos de João Batista, pegaram o seu corpo e sepultaram, que nem Lázaro, colocava-se numa tumba com uma pedra na frente. Em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Jesus, ouvindo isso, que aconteceu com João Batista, partiu dali de barco para um lugar deserto afastado. Ele não foi nem no sepulcro visitar João Batista. Peraí, se Lázaro, que estava 4 dias morto, ele foi lá, ressuscitou, até chorou por Lázaro, por que João Batista, quando os discípulos dele falam, Herodes matou João? Ele simplesmente se retira dali. Não vai nem no que seria o enterro, o velório, nem se despedir do corpo, nem nada. Porque a intenção dos autores é essa, pessoal, é começar a desprezar e deixar para lá João Batista, e Jesus vai usurpando as mesmas coisas que João Batista já fazia. João Batista já era chamado de Rabi, colocaram esse título em Jesus. Ele tinha discípulos, fizeram Jesus pegar os discípulos dele. Ele fazia um batismo para remissão dos pecados, falaram que a morte de Jesus era para remissão dos pecados, e assim por diante. Tudo aquilo, e até o Evangelho, que já era coisas que João Batista pregava, foram jogando em Jesus. Para esse personagem acabar, que é um personagem real, histórico, acabar sendo diminuído, para não atrapalhar no crescimento desse personagem. Essa aula vocês nunca vão ter em escola dominical, pessoal. Por isso que eu digo, é importante dar like, é importante comentar, porque o YouTube tem um algoritmo. Um algoritmo é um sistema eletrônico, não é humano. Quando esse algoritmo identifica que um vídeo está tendo bastante engajamento, comentários, like, compartilhamento, essas coisas, ele vai divulgando para outras pessoas. É o sistema eletrônico. Ele fala, muita atividade nesse vídeo. É porque as pessoas estão gostando, vamos divulgar para outras. Então a única forma de aumentar o alcance e quebrar esse bug é assim. Por isso que eu termino o vídeo agora pedindo, quem puder dar um like, comente o que vocês acharam, ative o bendito sininho, ou entre nas listas de transmissão que eu tenho do canal, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, não é grupo, tá tudo aqui na descrição, tá bom? E obrigado aí por ter assistido, eu acho que deu para entender mais ou menos bem o vídeo, tá bom? Paz a todos!